Olá pessoal, bem-vindos ao 3 Tons de RH. Pessoal, hoje a gente tem uma conversa assim muito interessante. Você que é interessado em carreira e ao mesmo tempo quer saber sobre inovação, comunicação, como é que essas coisas vão se intercomunicar. Intercomunicação, comunicação. A gente está aqui com uma pessoa muito especial, mas antes não poderia deixar de apresentar meus parceiros, meus amigos amados, Roberto e Valéria, estão aqui com a gente. E se você está curioso, está interessado nesse tema, antes de começar, curta o nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, guarde. Eu tenho certeza, pode me cobrar, que vai ser uma discussão muito interessante e dessa conversa você vai ter muitos insights. Então vou tentar apresentar Cláudio, muito obrigado. Cláudio Cardoso está aqui com a gente. Que legal. Antecipo que vai ser uma conversa muito interessante. Vou tentar apresentar aqui o Cláudio. O Cláudio Cardoso tem um pós-doutorado em comunicação estratégica na USP. Há mais de 4 décadas, meu Deus, atua no segmento de tecnologia, comunicação e inovação. E ele dedicou os últimos anos em programas de Business Transformation e inovação aberta. Isso é muito importante. E o Cláudio é especializado, já estudou processo, modelo de governança, teve uma vida acadêmica também muito interessante que ele vai contar para a gente como é que foi essa integração, né? Esse momento na vida acadêmica. Integrou a equipe de criação de lançamento da Inovabra, Habitat, pelo Bradesco. Ele tem um projeto no Alpha Collab com o Banco Alpha, no OEC em Novonor. Também tem projeto no IPT Open com o governo de São Paulo e foi eleito a personalidade do ano pela Aberge e recebeu medalha de British Builder do Departamento do Estado americano. Que demais! Uau! E, gente, eu queria falar, porque vocês vão perceber que a gente vai falar não de carreira, mas de uma trajetória. Vocês vão entender o porquê disso, né? A gente estava discutindo. Nossa, o mais interessante, a trajetória profissional do Cláudio é incrível. Cláudio, conta para nós, assim, essa trajetória linda, eu acho que inspiradora. Bom, antes de tudo, muito obrigado, Valéria, Roberto, Serjão, Sérgio querido. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui no 3 Tons de RH. Bom, na verdade, assim, eu acho que eu não tenho uma carreira, na verdade, né? Pensando aqui com vocês, né? Porque não é uma coisa que eu tenho dedicado a refletir, assim, minha carreira. Mas se eu olho para trás, eu fui fazendo aquilo que dava um dinheirinho. Foi isso. Eu comecei eu era estudante de engenharia primeiro ano na Bahia, né? Na Federal da Bahia. E tinha, assim, vagas abertas para programador de computador, né? E tinham empresas que fizeram um pool e tinha um concurso. E eu precisava ganhar um dinheiro, né? Então eu fui me inscrevi, passei nesse concurso e fui trabalhar no Banco Econômico, que já acabou. Isso era final dos anos 70. Mas, na verdade, assim, para começar de uma forma mais refletida, embora eu não tenha traçado uma carreira, eu vou querer ser médico, ou vou querer ser engenheiro eletricista, ou psicoterapeuta, e isso seguir toda a vida, estes começos, esse começo de trajetória, ela foi ao mesmo tempo... Eu fui aprendendo a amar o que foi aparecendo para eu fazer para ganhar o meu sustento, que eu precisava. Mas, ao mesmo tempo, ali sempre houve um espaço, eu tive sorte ao longo do tempo de deixar emergir, digamos, as minhas vocações. Eu acho que é mais ou menos isso que eu diria. De algum jeito tem uma linha que costura toda essa trajetória que a gente vai conversar aqui, que é a emergência da minha vocação mais, digamos, mais... vocação ou talentos, né? Profunda, né, digamos. Seus talentos, né? Talvez aquilo que eu gosto de fazer mais, enfim. Eu acho que sim, é mais ou menos isso, né? Não tem exatamente uma carreira desenhada, né? Mas a linha mestra é de fato uma combinação do que eu faço hoje, que é
o gosto por extrair, digamos assim, os princípios mais essenciais, os valores mais essenciais do que uma proposta de trabalho faz. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo do que eu estou falando. A coisa mais incrível que eu já vi assim, de marca foi Coca-Cola, que é um líquido, com todo respeito à Coca-Cola, que não faz muito bem, né? Tem muito sal, tem muito açúcar, mas a sacada de que Coca-Cola está nos momentos de felicidade e de alegria faz com que Coca-Cola seja um símbolo social, né? Então, é como... assim, esse é talvez um talento, talvez... Eu percebo que eu tenho essa capacidade de síntese e de extração das coisas mais essenciais. Isso tem muito a ver com marca, com comunicação. E, ao mesmo tempo, eu tenho também uma satisfação em organizar, planejar, dar uma forma de que essa jornada seja executada. Enfim, no fim é essa combinação de comunicação com a engenharia de processos. Eu acho que é isso, essencialmente. E conta rapidamente essa trajetória, quer dizer, desde você começou no Banco Econômico e aí passou, né, por tantas experiências e acabou no mundo... Acabou não, chegou no mundo acadêmico, né? Uma série de experiências, né? Bom, certa feita, talvez há uns 10, 15 anos, já adulto pronto, com família e tal, eu perguntei à minha mãe de onde saiu essa ideia de eu viajar, né? Falar outras línguas e tal. E ela disse, porque nenhum dos irmãos, dos meus irmãos, tem essa trajetória, né? Assim, e também meus pais não tinham esse repertório, né, em casa, né? E ela me disse, quando você tinha 4 anos, você pediu um globo terrestre para mim. Eu não sabia disso. Interessante. E eu ficava nesse globo terrestre apontando as capitais, que era uma invenção, né? Aqui é não sei onde, mas na verdade estava mostrando o Polo Sul, sei lá o quê. Então, logo no início da minha trajetória, eu tinha que ajudar a minha mãe, né, em casa, para o sustento da família, tinha que ajudar, da família dos meus pais. Mas logo que eu pude, aos 22 para 23 anos, eu botei uma mochila nas costas, pedi demissão do meu trabalho e fui para a Europa. E fui conhecer o mundo, assim, não sabia nada, morrendo de medo. Eu era um garoto pouco equipado para essa trajetória, para essa experiência, na verdade. Então, eu fiquei muito assustado, né? Formado já pela... Já concluindo a minha primeira graduação. Uhum. Então, foi uma experiência, assim, um tanto aterrorizante, mas, ao mesmo tempo, emancipadora, né? Porque quando eu voltei dessa viagem, de certo modo... Foi uma grande conquista, né? Claro que eu aumentei muito o meu repertório, muito rapidamente, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco sem cidade e um pouco sem família, né? Porque eu já não me encaixava nos repertórios e na cultura da cidade de Salvador, que é a minha cidade natal. E, ao mesmo tempo, nos próprios códigos da família, né? Por exemplo, sei lá, pedir para uma moça dizer, Maria, pega uma água para mim. Então, isso para mim era uma coisa, nossa, eu não faço mais parte disso. Então, de certo modo, teve um sofrimento, né? Porque isso é uma coisa que a gente decifra muito tempo depois, né? Mas isso foi uma emancipação. Aí, dessa experiência... Eu já voltei pensando, eu quero estudar comunicação. Não existia comunicação em Salvador, comunicação empresarial, só existia jornalismo. E um amigo, na época, disse, olha, você devia fazer psicologia, porque é a única coisa aqui que se parece com isso. Então, eu sou formado em psicologia, voltei ao Banco Econômico, e eu era do time de programação de sistemas, analista de sistemas. Então, toda a década de 80 eu dediquei praticamente a isso. No final da década de 80, um pouco antes, eu me formei, abri um mestrado em comunicação na universidade. Eu queria fazer um mestrado. Eu me lembro que eu era o único... É uma coisa chocante que eu vou falar. Era final dos anos 80 e era o primeiro mestrado de comunicação fora de São Paulo e do Rio. Foi na Bahia, por sorte, né?
Então, eu era o único estudante de mestrado em todo o corpo de funcionários do Banco Econômico, que eram 25 mil pessoas. Então, ninguém fazia mestrado. Nossa. Mas a sorte foi, bom, como é que eu vou conseguir dispensa? Porque o curso era durante o dia, à tarde, né? Então, eu tive a sorte do meu chefe ser um cara muito bacana, que é meu amigo até hoje, e continua morando lá na Bahia, e me levou ao vice-presidente do banco, que era da família, dona do banco, e esse cara simplesmente tinha estudado no MIT, que eu nunca tinha ouvido falar no MIT, né? Então, esse cara disse, não, eu estudei no Instituto de Massachusetts, eu sei muito bem o que é isso, você tem meu aval. Então, eu dei muita sorte, porque ele era um cara, assim, sei lá, de família rica, né? Que naquela época já tinha estudado na Sloan School e que depois eu fui descobrindo essas coisas. Bom, essa trajetória da psicologia do mestrado foi me aproximando da universidade. E o banco teve uma intervenção já muito tempo depois, aí eu fui alçando outros postos, né? Cheguei a ser gerente de uma área de tecnologia, quando o banco, então, quebrou. Eu já estava pronto ali para fazer meu doutorado, já sabia o que era a Inglaterra, já tinha viajado para o exterior pelo banco, tinha morado nos Estados Unidos um tempo, morado na Inglaterra um tempo, e aí eu fui fazer o meu doutorado, fiz o doutorado também na Bahia, mas fiz o meu período de sanduíche, né, numa universidade em Londres, que é uma super escola, que é a London School of Economics, é uma super mega escola, tem Nobel, prêmio Nobel. Sim, eu me lembro de uma vez no elevador, o cara disse assim, um amigo meu assim, cutucou, me mostrou e na saída disse, prêmio Nobel de Economia. Eu disse, nossa, eu já andei no elevador com o prêmio Nobel de Economia. Mas enfim, tudo isso foram experiências muito marcantes e muito, como é que eu posso dizer? Aceleradoras de processos que eu teria muita dificuldade. Mas foi tudo muito assim, sabe? Meio acaso. Quando eu voltei, eu não tinha emprego. Então, eu me candidatei a ser professor da universidade para ter um emprego mesmo. Assim, não era exatamente... Bom, eu não quero ser... Eu nunca pensei em ser servidor público. E aquilo, eu confesso, me causava um certo desconforto. Sem nenhum demérito ao serviço público. Mas não era a minha identidade. Eu sempre fui um cara de empresa privada. E então eu prestei o concurso, fui aprovado. E a partir dali eu sempre optei em ficar com um tempo temporário para que eu pudesse fazer minhas consultorias dentro das regras do serviço público. Então, o tempo inteiro eu fui desenvolvendo... Tinha esse tempo, agora pensando aqui com vocês, eu tinha um tempo de reflexão, né? Reservado, né? Porque eu acho que é da própria natureza da universidade, né? E ao mesmo tempo, isso me ajudava a sistematizar coisas que eu poderia oferecer ali para um cliente ou para outro, né? Eu tenho uma curiosidade, você falou uma coisa interessante, né? Que algumas experiências foram alavancadoras, né? Aceleradoras, né? De coisas que você não tinha, né? Por exemplo, você viajou... e essa viagem para o exterior te ajudou e te deu mais maturidade numa série de situações, né? Esse tipo de coisa era pensado? Vinha assim? Não. Ou chegou em determinado momento que você começou a ver realmente que existia necessidade de fazer situações onde você se arriscava, né? Porque eram situações diferentes, né? Sim. Né? Estudar psicologia, né? Trabalhando num banco, né? Era um risco, né? Assim, muito grande. Eu me lembro de várias pessoas... hoje tem nome, né? Que é bullying e tal, mas várias pessoas durante esse trajeto diziam para mim assim... Eu ficava magoado, né? Assim, pô, esse cara é maluco, né? E, na verdade, eu sempre fui um profissional, assim, modéstia à parte, sempre fui um profissional muito dedicado, né? Assim, muito correto e acho que fiz sempre... As coisas que eu me propus a fazer, fiz bem. Não brilhantemente, mas bem. Então, não foi uma trajetória fácil. Agora, eu acho que essa é a essência da sua questão, se eu entendi bem. Eu não penso que eu tenho um mérito nos degraus que foram aparecendo na minha frente, eu fui subindo de algum jeito. O mérito que eu tenho e que eu reconheço é esse ímpeto de conhecer o mundo, de não ficar naquele lugar, de estar de alguma forma, não sei se insatisfeito é a palavra, inconformado, de ter aquela condição que não era favorável sem nenhuma dúvida. Isso eu acho que é um mérito. Agora, o mérito de
acessar uma universidade como essa, ter um supervisor do doutorado que mudou a minha cabeça, assim, me disse coisas que realmente me deram drives para um futuro a partir dos anos 90, com outro padrão, que eu pudesse vir, por exemplo, oferecer meu trabalho em São Paulo competitivamente, sem nenhuma diferença, em um centro mais avançado, mais disputado. Não é? Porque a gente sabe, né? Aqui na nossa cidade, que nós amamos e prezamos tanto, tem uma história maravilhosa de produção de riqueza no Brasil, única, né? Aqui está o cara que é o melhor de Sergipe, o melhor de Pernambuco, o melhor de Goiás. Não é fácil enfrentar esses caras, né? Fora a nossa paulistaiada toda, que tem uma super formação. Então, tudo isso me fez chegar no momento de uma forma mais esclarecida. Assim, eu sei o que é, né? Se eu converso com a Valéria, você faz o quê? Eu sou diretora de RH de um banco. Qual é o tamanho do banco? Eu sei mais, assim, para não ser arrogante, né? Mas não sei precisamente, mas eu tenho uma boa ideia do que se trata. Então, esse repertório foi sendo adquirido, mas é isso que eu não atribuo mérito pessoal. A vida foi me proporcionando isso, e que não é mera sorte, porque lá atrás, aquele garoto inquieto, insatisfeito, foi procurar alguma forma de sair daquela arapuca. Mas tem uma característica, viu, Cláudio? Uma característica tão interessante, que é o estar aberto a, né? Sim. Então, você foi buscando aquilo que fazia sentido, mas aberto àquelas oportunidades que iam surgindo. Sim. Também, sim. Né? Isso faz uma trajetória profissional, não tenha dúvida. Sim. Né? Às vezes não vai no caminho que você está pensando inicialmente. Às vezes o planejamento não é exatamente a trajetória, mas é aonde você quer chegar. E a trajetória, ela às vezes, ela pode ser diferente do que você imaginava, né? Pode pegar uma via diferente, né? Uma estrada diferente. Sem dúvida. Sabe uma das coisas, Valéria, que eu realmente... acreditem, eu não preparei nada, não pensei nada, eu pensei, o que eles vão me perguntar lá, né? Turma do RH, e acho que vocês escolheram acertadamente para o propósito do programa, que é maravilhoso. Mas uma das coisas que me foi apresentada e que eu também agarrei com vontade é que eu já gostava de ler, né? Eu sempre fui, usando as palavras de hoje, eu sempre gostei sempre de esporte também, de corrida, sempre gostei de esporte, mas eu acho que essencialmente eu sempre fui um nerd, né? Porque garoto eu gostava de ler, não era aquele come livro exatamente, mas eu era mais tímido. Mas o curso de psicologia, lá atrás, né? Teve duas coisas que foram muito importantes para mim. Hoje, já começando a terceira idade, digamos assim, eu já tenho mais de 60, eu vejo duas coisas muito importantes. Uma foi o hábito da leitura mais vertical, e mais, assim, não ter medo de tijolo, assim, é montanha mágica, venha, sabe, uma coisa assim? A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Ok, manda aí que eu vou ler esse negócio. Eu levo 3 meses, mas leio todo, né? E leio com verticalidade. Essa foi uma coisa que eu acho que me deu um grande diferencial para a minha carreira. A outra coisa foi... Outra coisa que é meio deslocado disso, né? Que é o seguinte, eu sempre vivi num ambiente masculino. 4 irmãos, 3 primos, que a gente convivia muito, né? Jogava botão de mesa e jogava bola num campinho pequenininho, assim, do fundo dos prédios. A gente morava, éramos classe média baixa, assim, apertada, né? Em Salvador, né? Então, muito masculino. Engenharia, 48 homens, 2 mulheres. E o curso de psicologia tinha a maioria de mulheres, tinham gays, homens e mulheres, com quem eu nunca tinha convivido. E eu tinha 23 anos. Então, isso foi marcante para a minha formação, muito diferente dos meus colegas de engenharia, né? E uma outra coisa nesse sentido, que foi assim, que é meio desconcertante, né? Porque hoje
ouvi vocês aqui falando antes, né, da questão de diversidade, inclusão e tal. Olha a sorte que eu tive. Em 1977, meu primeiro chefe era uma mulher negra. Olha. Em 1977, no Banco Econômico. E era uma fera de TI. E eu me lembro que quando ela me selecionou, ela disse, quase que eu não lhe seleciono, porque você não fez uma boa prova, não. Então, ela era muito exigente, tinha feito computação na Universidade Federal da Bahia, que o curso, eu acho que nasceu lá em 74 ou 73, que eu era garoto, né? Assim, tinha 13 anos. Mas isso é uma outra sorte, né? Mas são sortes que você só vê depois, né? Na hora, era simplesmente minha vida, né? Essa sua chefe. Oi, tudo bem? Nilceia. Ela já faleceu, inclusive, infelizmente, essa mulher. Eu soube outro dia. Ô, Cláudio, mas retomando um pouquinho. Aí, quando você saiu do mundo acadêmico, vamos dizer assim... E aí, o que aconteceu? Por que você saiu? Na verdade, eu saí e me aposentei. Fui até o fim da minha carreira. Cheguei a ser professor livre-docente. Sou aposentado como professor titular e tudo. Mas dentro da minha carreira acadêmica, ela também não foi uma carreira linear do tipo sala de aula e tal. Eu sempre procurei fazer pós-doc, ir para outro curso. No meio dos anos 2000, eu fui para George Washington como professor visitante, 2007, 2008. George Washington, que fica na capital dos Estados Unidos, né? E também fiz um período de licença sem remuneração, máximo que a universidade permitia, para que eu pudesse tocar outros projetos sem ter conflito, sempre com essa questão de serviço público, né? Sempre fui cuidadoso com isso, principalmente porque eu sempre tinha, de certo modo, uma certa exposição. Isso não é comum numa escola de comunicação, é uma anomalia. Nas escolas de medicina, direito, administração é comum, mas... né? Então, na verdade, Sérgio, essas coisas sempre foram paralelas, né? Eu não mergulhei no mundo acadêmico como uma coisa exclusiva, jamais. E nunca gostaria de ter feito isso, e fiz certo. Assim, o mundo acadêmico, para mim, foi muito importante como um espaço de reflexão e de interação, principalmente com o pessoal de pós-graduação, de mestrado, doutorado. Isso é muito importante, Cláudio, porque Sim, assim no canal a gente sempre fala isso, a claro. questão da carreira, da trajetória que a gente está tratando aqui, de ser paralelo, de você conectar. Hoje, quem pensa, a gente em outras oportunidades, né? Quando a gente fala de carreira, ela não é um caminho único, não tem alternativa, tem várias alternativas que a gente tem que pensar, a gente tem que estar aberto. Mas não tem tempo, como você está falando, organizar a vida, você achou uma forma de organizar e trocar interesses múltiplos para abrir oportunidades e opções. Né? Tem um arsenal mais amplo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre nesse aspecto, para quem está nos assistindo, poder também refletir sobre isso. Sem dúvida. Eu concordo inteiramente. Inclusive, assim, a minha própria trajetória na universidade, ela também não é muito, digamos assim... Eu não me encaixei no que a faculdade onde eu consegui meu emprego tinha proposta. Eu disse, não é isso que eu quero fazer. E, claro, com muito respeito, eu procurei fazer um caminho que me levou para a escola de administração. Então, na verdade, eu era aquele professor lotado, como se diz na linguagem do serviço público, na comunicação, mas eu era da pós-graduação da administração. Eu estou falando pós-graduação até para os nossos ouvintes e a nossa audiência aqui entender que você pode ser, por lei, digamos assim, lotado em outro programa de pós-graduação. Então, eu fiz essa opção. Então, na verdade, eu fui muito mais um professor da administração do que da comunicação. Essas conexões foram muito importantes, porque as escolas de administração, elas têm muito mais diálogo com as organizações empresariais do que as escolas de comunicação no Brasil, né? Então, agora sim, eu acho que tem um pensador da comunicação que eu adoro, Marshall McLuhan, é um cara famoso, loucão, gênio, densíssimo, difícil de ler e tal. E ele diz o seguinte, olha que sacada desse cara, início dos anos 60, ele diz, olha, agora virá a geração elétrica. Não existia a palavra eletrônica ainda, não existia.
Ou se existia, era só para a turma do transistor, no final dos anos 50, né? Quer dizer, a geração elétrica, o que é que vai acontecer? Porque a mídia livro, ela não é mais a mídia homogênea, né? Assim, ela não é mais a coisa hegemônica que se coloca para a educação. Agora são os aparelhos audiovisuais. TV e rádio era o que tinha, né? Então, ele disse, as novas gerações, elas serão menos verticais e menos profundas, mas elas serão mais superficiais, mas elas serão mais capazes de fazer conexões com coisas que aparentemente antes não haviam conexões, né? Sei lá, eu que vou botar essa palavra, chiclete com banana, né? Essa coisa que depois virou música brasileira. Não é uma coisa que casa, né? Assim, uma fruta tropical com uma goma de mascar. Então, as novas gerações, elas de fato, elas têm menos profundidade, dá para perceber isso, é como eu enxergo, mas elas são capazes de fazer mais conexões e mais articulações, até mesmo nos networks das pessoas, né? Enfim, é uma ideia. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, considerando o que você comentou, né, dessa parte acadêmica, a parte também mais próxima, né, do sistema, né, organizacional das empresas, né? O que foi mais, na tua opinião, ao longo da tua trajetória, mais gratificante, né, dessa aproximação com o meio empresarial, né, talvez da aplicação do que você aprendeu nisso? O que foi mais gratificante? Conta uma experiência. Eu acho que uma coisa que me gratifica muito é extrair elementos que são essenciais da própria organização e formular isso de modo conciso, preciso. Olha, é isso aqui que faz o diferencial. Por exemplo, sei lá, no Colab, né? O programa de inovação do Banco Alfa. No começo a gente pensou, né? Inovação aberta, trazer acoplamentos, mas à medida em que ele foi andando e com a cultura da organização, a gente entendeu, por exemplo, que a essência do Colab era a capacidade de construir ecossistemas em torno das nossas estratégias. Então, poxa, tem sei lá, nós queremos... nós somos bons em repasse financeiro e crédito. Como fazer isso para, por exemplo, financiar a transição energética dos nossos clientes? Então, no fundo, a gente extraiu a essência do nosso negócio, onde é que nós somos bons e ao mesmo tempo, conseguir formular isso. Já sei no que é que a gente é bom. A gente é bom em construir ecossistemas para viabilizar um produto desse que nós não dominamos algumas partes dele. A gente domina empréstimo, crédito, mas a gente não domina consultoria para mitigação ou para transição energética. A gente não sabe nada de painel solar ou de eólica, mas nós construímos ecossistemas. Então, eu estou lhe dando um exemplo. É difícil de explicar isso um pouco, mas eu acho que a coisa mais gratificante para mim é entender essa capacidade natural de estar numa reunião e dizer, eu tenho isso, eu tenho que reconhecer. Dizer, não, a palavra é essa, é isso aqui, não é não? Isso é uma coisa que emerge do meu corpo e eu não sei por quê. E é muito interessante, né? Porque você, então, transmite, você consegue significar isso em palavras, né? Em textos, em apresentações, aquilo que não está claro, que são essas conexões. Porque, claro que numa visão mais segmentada, provavelmente é toda a nossa escola, né? Nossa escola aqui, né? Mas você consegue enxergar cada uma das linhas e juntar isso numa visão sistêmica, que é o que nós estamos falando nesse momento, né? Sistemas abertos, essa é a grande tendência. E você consegue transmitir isso através da comunicação.
Essa é a grande tendência? Quer dizer, como que a gente consegue comunicar isso? Essa é uma grande tendência, né? Aliás, você conhece, há uns 2 anos mais ou menos, eu lhe ofereci uma cópia do meu livro, né? Que eu tinha acabado de publicar. O nome do livro... Qual que é o nome do livro? O nome do livro é Comunicação no Comando. Comunicação no Comando, e é bárbaro. Olha, tem uma tese, o livro, né? Eu estou retomando isso para trazer isso de uma forma... Isso que eu estou tentando explicar aqui, de uma forma mais concreta, tá? Para não ficar uma viagem, assim, conceitual. Que não é muito minha cara, diga-se de passagem. É uma parte da minha cara, né? Uma parte da minha cara. Mas qual é a ideia do livro? A ideia a comunicação no comando. A gente poderia botar a comunicação no conselho, tá? Mas aí eu achei que ia ser muito direto, né? E também... bom, qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Se a gente perguntar aos comunicadores que estão na indústria da comunicação, a quem ele responde nas empresas, alguns terão o orgulho merecido de dizer, eu respondo ao presidente. Mas ele sempre responde a alguém, né? E eu comecei a pensar, puxa, eu nunca conheci um comunicador que dissesse, o presidente responde a mim. Nossa, mas é muito pretensioso, né? Não é. Porque os conselhos de administração, eles são formados pelos donos do negócio, que têm alta sensibilidade com o negócio, altíssima. Eles são as peças-chave, naturalmente. Se tira, desmantela a empresa, é bom dizer. E financistas, essencialmente. Às vezes tem um pessoal do legal lá, jurídico. Mas não tem ninguém com uma sensibilidade de RH, por exemplo, ou uma sensibilidade de comunicação, uma sensibilidade instruída, treinada. Não é simplesmente uma intuição, assim, um bom contador de piada ou um bom contador de história. Não, você tem que ter treinamento para você ser um super RH ou um super comunicador. Então, o livro, a tese é, na indústria da comunicação, não existe espaço, nem os profissionais são formados para ocupar esse lugar. Para ocupar um lugar que está formulando as estratégias. Então, quando a gente fala comunicação estratégica, no amiúde da indústria, na verdade é uma estratégia de execução da comunicação, né? Você tem uma estratégia da empresa e você vai montar uma estratégia de comunicação para executar aquela estratégia de lá da empresa. Não sei se eu estou sendo claro. Mas você não influencia a estratégia da empresa. Você não diz para uma empresa de engenharia, eu acho que você não devia construir essa ponte nesse lugar. Vai construir nessa, porque esta ponte nesse lugar transmite uma imagem ruim. Já é impensável, é impensável. Como assim? Esse cara não entende nada de engenharia, né? Mas, por exemplo, eu conheço uma ponte no interior da Bahia que uma empresa de engenharia entregou para a prefeitura, que ligava a favela da cidade e a prefeitura. E o nome da ponte era Do Céu ao Inferno. É disso que eu estou falando, né? Talvez um comunicador dissesse, olha, é melhor construir a ponte aqui. A sua ponte só vai causar mais demérito ao seu problema que você tem, que deveria resolver, né? Ele deveria resolver o problema da favela. Mas, então, eu estou lhes dando um exemplo mais duro possível de pensar, nossa, mas como a comunicação vai influenciar? Eu acho que existem empresas... uma coleção infindável de empresas em que esse espírito comunicativo está na formulação da estratégia da empresa. Sendo mais claro, do que se trata a comunicação essencialmente? Se trata de entender bem para quem você está oferecendo um valor. É disso que se trata, essencialmente comunicação. Você vai lidar com uma pessoa... Poxa, se você falar de um jeito inadequado, ela não vai lhe entender ou vai até se ofender. Saber com quem está falando, é mais ou menos isso. Então, essencialmente, a comunicação cuida disso. As empresas que têm essa formulação intuitiva, porque alguém tem essa sensibilidade aguçada, seja de RH ou de comunicação ou de outros pilares que não fazem parte tradicionalmente do conselho, ela vai ter uma vantagem competitiva. A tese do livro é essa, não sei se eu tornei ela clara. Mas você acha que as empresas, né, a tua avaliação a respeito do mercado, assim, elas estão entendendo esse papel de comunicação? Você acha que ainda existe uma certa distância, né? E comunicação seria só uma tradução do que a empresa quer? A maioria esmagadora das organizações, pelo que eu observo, assim, de uma forma muito humilde, quem sou eu, né? Mas a comunicação é um dispositivo de acionamento de publicidade ou de
ou de comunicados ou informes para os seus públicos, seja interno ou externo. É isso que eu vejo. Tanto reconheço isso, por exemplo, nas equipes de comunicação que eu conheço, elas estão ali executando tarefas muito bem definidas que vêm de cima. Quer dizer, olha, a gente vai lançar um condomínio novo, prepara a comunicação disso aí, o cara prepara a comunicação. Veja, isso tem que ser feito, alguém tem que fazer isso. Mas seria o ideal em que isso já viesse com um alinhamento da estratégia da organização, de forma... O exemplo disso é um iPad ou um iPhone, que revolucionou o mundo, né? Porque o iPhone consolida várias tecnologias que não foram construídas por ninguém sozinho. São centenas de contribuições, né? A tela foi inventada em um lugar, a ideia do toque em tela rígida foi em outro, e aquilo ali... Mas a intuição do aparelho, do dispositivo, é pura comunicação. Se você der para uma criança, todo mundo fala isso, né? Se você der para uma criança de 2 anos, ela entende, e depois, se você bota uma revista, ela vai querer fazer a mesma coisa com a revista. É tão intuitivo, ele é tão fundamentado numa sensibilidade comunicativa, que ele torna quase que natural algo que é completamente um artifício que não existia na natureza, não vai existir nunca na natureza. Não é fácil explicar isso, assim, mas meu sonho é que tenha alguém com alta sensibilidade de RH no conselho. Eu acho que as empresas seriam diferentes. Só para concluir, eu acho que é por isso que tem tanto desajuste, né? Quer dizer, as equipes de comunicação tentando explicar que a empresa é sustentável quando ela essencialmente não é sustentável. Ou dizer que a empresa ela é inclusiva quando ela essencialmente não é inclusiva. Isso tem que vir da alta estratégia da organização. Repito, não é que ela vai mudar, deixar de fazer gasolina, não é isso. Mas ela vai fazer gasolina já com um princípio, com outras sensibilidades incluídas. Eu sei que é um sonho, mas alguém tem que apontar para isso. Dizer, olha, é preciso ter isso. Mas tem uma luz aí no fim do túnel, quando a gente considera, por exemplo, as metodologias de criação de empresa, né? Onde se discute valor, influência em cadeia, né? Essas empresas que estão sendo criadas agora com grandes investidores, assim, você acha que existe aí uma luz no fim do túnel? Nossa, repito, a história ensina... As grandes organizações tiveram isso em algum lugar, né? Você imagina, Henry Ford, né? Que ficou na moda falar mal desses caras do passado, porque eles eram aquilo, era o tempo, né? O Henry Ford, eu vou ser irônico, assim, brincalhão, né? Você fez pouca coisa, né? Ele só empoderou a classe média, né? Porque deu a classe média do mundo inteiro depois, né? Primeiro das cidades principais dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos inteiro, depois do mundo, o poder de se deslocar com autonomia. Isso era uma coisa só para multimilionários, né? Que tinham carruagens e coisas desse tipo, né? Quer dizer, e ele tinha visão perfeita disso. Ele sabia o que ele queria, né? Por que tem aquela piada do Ford ter preto de qualquer cor, desde que seja preto? Porque ele queria diminuir o custo, ele queria que produtividade, todas as pessoas tivessem carro. Quer dizer, é um negócio de uma percepção do que era o novo mundo que se descortinava no país dele extraordinária. Uma pessoa dessa não vive só no registro da linha de montagem, né? Como alguns querem crer. Esse cara vive no andar de cima, né? A comunicação aí, ela vai muito além do fato do automóvel preto. Ela traz todo um porquê, né? Exatamente. Que é o que você está falando. O objeto, né? É comunicativo. É isso que eu quero dizer. O objeto em si, o produto que a empresa ali entrega, já comunica ele é algo, inclusivo, né? Diversivo, comunicativo. É um sonho. Mas a gente tem que trazer esses drives para a mesa e não ficar apenas... Porque, do contrário, nós nunca sairemos dessa cilada. Porque se as estratégias forem definidas com essa ideia... Não. É isso aqui e a empresa executa, ela sempre ficará presa num ciclo que limita aos repertórios mais, digamos assim, mais óbvios de um negócio, que é ganhar dinheiro, gerar lucro. E é claro que tem que ganhar dinheiro, gerar lucro, senão desaparece. Mas os negócios que vão além e que conseguem... O Jeff Bezos diz isso, né?
entre ficar ligado nos resultados e oferecer mais valor para o cliente, eu sempre escolho oferecer mais valor para o cliente. Bom, ele em 20, 30 anos construiu a maior empresa do mundo, do zero. A gente tem que ouvir um cara desse, você gosta ou não, né? Dizer, peraí, deixa eu ver direto o que esses caras estão falando aí, né? Então são eles que estão dizendo, não sou eu, né? Cláudio, não sei se está fazendo sentido isso, que a gente saiu da carreira e já está falando do resultado dessas trajetórias. Eu vou tentar fazer uma conexão, não sei se eu vou estar correto, né? Esse teu projeto com o Alpha, sim, né? O Alpha Collab. Eu achei muito interessante, porque você... Quantos episódios? Tá. Cento e tantos, 140. Cento e tantos, E pessoas diferentes. Você falou um pouco da questão de criar um ecossistema. Eu vi você conduzir algumas conversas. Confesso que às vezes até tem muita coisa nova de tecnologia, né? Que se trata disso, né? Então acho que você traz esses conceitos nas conversas. É muito interessante. Como é que você se prepara? Conta um pouco dessa experiência. Bom, né? deixa eu contar a história do começo. Conectando tudo que... Deixa eu contar a história do começo. Muito do que está, principalmente, né, o que está desenhado no programa de inovação. Um programa, na verdade, é uma plataforma de negócios com a nova economia, digamos, que o Banco Alpha montou. Isso se deve ao Francisco Pérez, que é o grande formulador do programa, né? Mas, de fato, eu apoiei ele desde a formulação, lá de trás, do ponto quase zero. Tá? Ponto 1, eu já estava dentro do programa. Então, é bom esclarecer aqui o que é esse projeto que o Sérgio está se referindo. É o seguinte, nós entendemos que era preciso fazer uma metodologia de implantação de uma plataforma de inovação para um banco tradicional de wealth, que não tem varejo, que se expõe pouco, discreto por natureza e por ofício. E é muito bem feita a marca do banco de fato. Mas imagine um banco desse dialogar com o ecossistema de inovação. Então a gente entendeu, olhe bem, hein? Um programa de inovação. A gente entendeu que o primeiro passo desse programa era criar marca, uma marca de inovação. Para poder esta marca ser colocada no ecossistema de inovação. Se criou Collab, eu até fui voto contra para esse nome, mas tudo bem, pouco importa. Bom, a maior empresa do mundo se chama Maçã, né? Então tá tudo certo, né? Então, então nós entendemos, olha por onde a gente começou esse desenho, não é interessante? Isso eu devo muito ao Pérez, né? Que assimilou essas ideias, né? Claro, com a minha presença, certamente. Mas olha, a primeira coisa que a gente vai fazer não é exatamente um desenho do programa, vamos atrair startups com tração ou com grau de maturidade tal, ou early stage, ou seed, ou já série A, que são as linguagens, digamos assim, do mundo do venture capital, do investimento e dos programas de inovação. Não, a gente começou pela marca. A gente começou a dizer, vamos criar uma marca e vamos fazer com que essa marca esteja posicionada. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai produzir conteúdo, escrever bons artigos. Ficção mais ou menos. A gente vai fazer um Instagram, né? Vai fazer um Instagram, vai fazer o LinkedIn, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast. Quem vai fazer o podcast? Cara, a gente vai chamar uma pessoa que não vai falar o que a gente quer. Eu mesmo vou fazer o podcast. Foi assim a história. Então, o podcast é uma ferramenta de posicionamento da nossa marca no ecossistema de inovação. Percebe? Então, e se a gente botasse Alpha, o Banco Alpha, o pessoal ia dizer, nossa, mas esse banco... Algumas pessoas poderiam falar até de uma forma que não me agrada. Assim, não, um banco careta. Não é um banco careta, é um banco que cuida de wealth. Né? Então, tem que ter muitos cuidados, né? Que faz parte do nosso negócio. Então, nós achamos que era criar marca. E depois a gente acabou achando que isso era uma metodologia para criar programas de inovação e para qualquer empresa. Tá? Acho que nós influenciamos outras organizações. Eu vejo claramente que a gente diz, cria uma marca. E eles criaram a marca. Botaram um X no final do banco, sei lá, entendeu? Coca-Cola X, entendeu? Alguma coisa assim. E entenderam que criar uma marca para dialogar com esse público, veja os exemplos de outros nossos concorrentes, sei lá, o BTG, que nós admiramos muito, Boost Lab, ele tem uma marca para isso. O Branco tem o Habitat, o Bradesco, e por aí vai, Cubo do Itaú. Então, a gente aprendeu isso com o mercado e criou esse método. Agora, voltando para o podcast, pode parecer um pouco pretensioso, mas eu não me preparo, não. Eu pergunto qual é o tema.
E, claro, dou uma olhada no tema, mas assim, não faço muito ensaio, não. Deixa a conversa rolar. E também é 30 minutos e eu tenho um certo domínio também do repertório que vai para lá, né? Que são startups, são fintechs, são investidores, fundos de capital, fundos de venture capital. Um ou outro programa tem uma coisa assim que está, como o programa que nós produzimos juntos, que tem uma conexão com esse assunto estrito sensu, né? Mas que tem uma conexão muito forte, como vocês têm. Não sei se eu respondi. Bom, Cláudio, a gente tá finalizando, tá indo pro final, mas a Valéria, né, Valéria? Deixa sempre fazer a nossa pergunta. Tem a pergunta tradicional. Tá. Que é... E agora, daqui para frente? Quais são os planos? Bom, uma das coisas que eu acho que foi, assim, resulta dessa trajetória dos últimos... Desde 2015, 2016, quando eu comecei a participar de desenhos e implementações de programas de inovação, ficou claro que eu agora estou bem mais habilitado a oferecer isso para o mercado. Mas, assim, hoje eu entendo que não se trata mais de... Eu não entendo mais como programa de inovação, eu entendo como programas de transformação. A inovação é uma das ferramentas de transformação, uma delas. E olha que já é uma ferramenta muito complexa, tem inovação fechada, aberta, né? Bem complexo, sofisticado esse negócio. Então, eu entendo o seguinte, as organizações no mundo de hoje, como já foi dito aqui, muito bem, muito melhor do que eu seria capaz, elas estão submetidas a um regime de mudanças muito dramáticas e com muito mais intensidade. Sempre foi assim na história, sempre. Mas com temporalidades que davam a impressão de que havia tempo de se preparar. Hoje é muito rápido. Então, uma das coisas que eu sou assim, convicto é de que todas as organizações de menor ou maior porte, elas terão que redesenhar estratégias, se adaptar a novos entrantes, novos jogos de negócio, e elas precisam de apoio para a transformação. E eu acredito que eu posso ajudá-las a fazer isso. Mas com uma tese. Na verdade, duas, né? Uma é capacidade de dialogar com os ecossistemas que são necessários da nova economia, chamemos assim, investidores, startups, tecnologia, tecnólogos ou pessoas que lidam com isso, profissionais dessa área. E, ao mesmo tempo, isso significa criar marca e, digamos, resumindo é isso, criar marca, a capacidade de construir esses ecossistemas. Sabe uma coisa que eu queria destacar assim, de ecossistemas? É que quando você trabalha em conjunto com vários atores interessados, as próprias ameaças são identificadas com mais antecedência. Então, se você trabalha muito fechado e entende assim, não, a gente comprou uma startup, agora está investindo em outra, estamos fazendo inovação, que é uma ferramenta de transformação, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho, ele é mais sofisticado e mais complexo, que é participar da cena da inovação, fazer parte das associações, ser reconhecido como um ator desse mercado. E para você ser reconhecido, você tem que doar, principalmente. Sempre o primeiro gesto é dar algo. É entregar valor para extrair valor. Mas desde que todos ganhem. Então, é isso que a gente entende. Esse é o meu próximo passo que eu já estou dando, né? Oferecer esta experiência para a transformação digital e cultural das empresas. Muito bom. That's it. Bom, pessoal, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até o final. Mais uma vez, gostaria de pedir... Nossa, que demais, né? Puxa. Não, numa boa, demais. Muito e eu demais. acho que vale depois a gente fazer um só sobre comunicação, porque eu fiquei com vários pontos, várias questões. Eu me segurei um pouco, mas eu acho que valeria a pena. Mundo, né? É o mundo. Agora, eu sei que eu estou interrompendo um pouco, alongando, mas assim, é engraçado, né? Porque eu não sou um profissional da indústria da comunicação, vocês entendem? Eu não faço assessoria de imprensa, não é nada disso. É a comunicação como uma ferramenta, na verdade, de transformação de negócio. E que é interessantíssimo. Eu preciso desses profissionais. O que a gente, na verdade, quer trazer aqui é justamente essa abertura no olhar
que não precisa ter essa linearidade, né? Essa previsibilidade, porque ao longo da nossa trajetória a gente vai se conhecendo cada vez mais e a gente vai percebendo as oportunidades e vai trilhando um caminho que pode fazer sentido, né, para própria pessoa, para uma organização, para várias ou para o mundo. Eu acho que importante é isso, né? E não deixar isso a cargo do outro. A escolha sempre é sua. E eu acho que essas carreiras que ficam claro que a escolha da pessoa, que são as carreiras ou as trajetórias, jornadas, o que seja, interessantes, né? E comunicação, eu acho que é o grande tema das organizações. Com inteligência artificial, a gente vai ter teremos muitas mudanças, mas a comunicação, nesse aspecto tridimensional, né, que a gente tentou aqui resvalar um pouco, ela depende do humano. E ela, total, desde o início da humanidade, né, ela vem transformando a humanidade. Né? Lá, desde a linguagem dos sinais, lá atrás, né, dos desenhos e tal, até hoje. A vida, o mundo evoluiu através da comunicação. Eu acho um tema, ele é vital, né? Acho que a gente tem espaço para explorar, né? Muito bom, com certeza. Teremos abrir um espaço. Isso se Cláudio topar. Né? Opa, nossa senhora. Bom, pessoal, queria agradecer, Cláudio. Obrigado, muito obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado a vocês. Você que nos acompanhou até aqui, compartilhe, curta o canal. Nós estamos em todas as plataformas de áudio. Nos acompanhe no nosso site www.3tonsdh.com.br. Estamos no LinkedIn, no Instagram. Nos acompanhe. Muito obrigado. Valéria, Roberto. Muito obrigada. Nossa, obrigado. Muito Ótimo. bom. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.